e vereadores da região metropolitana do Vale do Paraíba e também Litoral Norte. A gente falou um pouco aqui de desperdício de água, né? E quando se iniciou todo esse processo aí, o vereador Hernani Barreto também foi uma das pessoas que também acampou todo esse processo todo. E nos últimos dias ainda tem ocorrido algumas reuniões da Frente Parlamentar de Vereadores. Bom dia, vereador. Obrigado pela presença, hein? Bom dia, Doni. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer começar a semana aqui com vocês. Teve reunião recentemente para discutir a questão hídrica do Estado de São Paulo, vereador? Nós tivemos um encontro com o secretário estadual de Meio Ambiente, o Rubens Rizek. Nós somos chamados pelo secretário. Eu acho que até por força dessa pressão que a sociedade, que todos os parlamentos, os 39 parlamentos da região têm feito, nós fomos chamados para entender um pouquinho mais as atitudes, do meu ponto de vista até equivocadas, do Estado. E recentemente, mais recente ainda, foi a reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Nessa reunião eu tive direito a 5 minutos de explanação, tive vários secretários, várias pessoas envolvidas em todo esse processo. Eu acho que foi produtivo, Doni, porque ali nós conseguimos colocar a preocupação nossa com essa transposição, porque nós vamos ter muitos impactos econômicos, sociais e ambientais. Dentro dessa reunião, então, foi confirmado que o projeto está pronto e vai ser executado. Essa é a vontade do governo, né? E o governo do Estado de São Paulo, através do governador Geraldo Alckmin, tem colocado isso, como a gente costuma dizer, até peço desculpa pelo palavreado, mas goela abaixo. Então, colocou esse projeto agora para aprovação do DAE, e esse processo de licenciamento já está a franco vapor, mas eu acredito que, até pela política, vão segurar um pouquinho, vão esperar passar as eleições para colocar isso em prática. Agora, vereador Hernani Barreto, para a dona de casa que nos ouve agora de São José, Jacareí, da região metropolitana, para entender, quando se fala dessa transposição, que tipo de impacto nós podemos ter se o governo do Estado realmente concretizar esse projeto dessa transposição? De uma forma bem simples, Doni, a gente pega os números da nossa represa aqui, represa que abastece Jacareí. Então a gente está com um nível muito baixo. Então, se estamos com nível baixo, como que nós vamos ceder água para o sistema Cantareira, para a capital de São Paulo, se nos falta hoje? Então, quer dizer, se a gente tiver essa transposição, nós corremos sérios riscos com as secas de faltar água aqui. É cobrir um santo e descobrir outro. 8 horas mais 33 minutos, 3954-3010 ou 3011, pois não, Vanessa Oliveira? Olha, só registrar aqui a reclamação da nossa ouvinte Cleusa, do Jardim São Luís. A Cleusa nos ligou há pouco fazendo uma reclamação sobre um vazamento de água que, segundo a nossa ouvinte, está há 20 dias na rua Edmundo Pereira, próximo ao número 51, no Jardim São Luís. Ela disse que os moradores já ligaram no SAI, diz que uma equipe foi até o local na última quinta-feira, colocaram um cavalete, mas não voltaram mais e a água corre noite e dia. Ela pede, então, a atenção do SAI, ainda mais neste período que se fala tanto de economia de água. 8h34, o vereador Hernani Barreto, recentemente, a Prefeitura de São José, de Jacareí, melhor dizendo, né, implantou aí uma nova mobilidade urbana, enfim, algumas questões aí do trânsito aqui da cidade de Jacareí. Como é que o senhor tem acompanhado, principalmente na região do São João ali, também teve intervenções até no Parque Brasil também, e como é que o senhor tem acompanhado, já que o senhor fala de alinhar a questão do trânsito, né, dos veículos também com a bicicleta, né, através aí das ciclofaixas, né? Isso é uma tendência, né, Doni, mundial. Se a gente pegar aqui o município de Jacareí, que há pouco mais de 10 anos tinha uma frota de 50 mil veículos e hoje a gente passa de 140 mil veículos, a gente tem que buscar alternativas. E a prefeitura tem feito isso, algumas intervenções. Mas, logicamente, que essas intervenções às vezes impactam de forma negativa em alguns pontos, mas isso faz parte. Qualquer obra que a gente faz, uma obra simples na casa da gente, às vezes a gente faz uma coisa achando que vai ficar boa e depois tem que consertar. E é esse o nosso papel. Esse é o papel que eu tenho exercido como vereador, de auxiliar também a prefeitura, ouvindo a sociedade, ouvindo a população, para corrigir algum ponto que não ficou muito legal. No caso do São João, como você disse, nós temos reclamações de comerciantes, mas a gente quer que a prefeitura nos aponte números para poder fazer as mudanças necessárias. Os comerciantes, evidentemente, deve ser a questão do estacionamento, né, como aconteceu aqui na Rua Barão. Exatamente. Então melhorou a fluidez, mas realmente prejudica um pouco, cai um pouco o rendimento do comércio. E eu que venho de uma família que sempre trabalhou no comércio, estou muito atento a isso e quero poder auxiliar o prefeito, porque será que nós temos a quantidade de carros que
que foi apontado? Se não tiver, eu sei que o prefeito Hamilton, com muita humildade, vai poder reverter a situação. O vereador Hernando Barreto, que também tem experiência no jurídico, é advogado, e algo que eu gostaria de colocar para o vereador também sobre a questão de lei de licitações, né? A própria prefeitura de Jacareí teve problemas aí com empresas que teve que parar com o trabalho aqui em relação à construção de algumas obras da prefeitura de Jacareí por problemas de empresas que não deram conta do resultado. O senhor também tem alguma opinião formada? Porque hoje se diz, né, a empresa do menor preço, mas não se diz se é a empresa de melhor qualidade, né? Às vezes o município acaba pagando o pato, né? Isso, dependendo da modalidade de licitação, Donizete, porque a gente tem o carta convite, né, a gente tem outras modalidades que não exige a técnica e preço, só exige o preço. E aí a gente cai nessa armadilha mesmo. A prefeitura fica refém de uma empresa que às vezes não tem saúde financeira, não tem condição estrutural de tocar uma obra de grande porte. Mas eu quero aproveitar esse gancho, Doni, porque eu fiquei muito contente da retomada da obra do Pronto Socorro Central, ali atrás do cemitério do Avareí. Essa semana foi anunciada a retomada, mas olha o trabalhão que deu, Doni. Tivemos problema com a empresa, daí abre-se outra licitação, prazo para recurso, e a população realmente é a que fica mais prejudicada em todo esse processo. Até aproveitar a empresa que vai agora assumir a Sérgio Porto Engenharia, e restam aí, segundo a prefeitura, cerca de 70% da obra estimada para esse pronto socorro aqui na cidade de Jacareí. Ficou parada já há um bom tempo também. Agora, vereador Hernando Barreto, relacionado justamente a essa questão da saúde, a gente tem recebido várias reclamações aqui, principalmente a questão da própria Santa Casa, né, que hoje está sob intervenção da Prefeitura Municipal de Jacareí. E a gente sempre fala, né, que Jacareí e a Santa Casa parece que está um enxuga-gelo, né? Entra dinheiro, mas não consegue dar conta. Como é que o senhor tem acompanhado toda essa problemática da Santa Casa e a questão do recurso que não está dando conta? Olha, Doni, eu até comentei com algumas pessoas através do Facebook que criticaram uma fala do jornal, que daí eu não sei se foi do secretário ou se foi do próprio jornal, colocando que a saúde está positiva. Na verdade, nós tivemos avanços, mas nós temos dificuldades sim. A gente que convive com esse sistema, a gente que visita os postos de saúde, as unidades de saúde da família, até mesmo a Santa Casa, a gente sabe que nós precisamos de muito mais. E a prefeitura tem tomado atitudes. Nós estamos falando aí de 1.700.000 investido na Santa Casa. Isso mensal, né? Isso mensal, Donizete, isso mensal. Mas infelizmente a gente não vê, porque como diz, a saúde é tripartite, o gasto da saúde é tripartite, dividido entre União, Estado e município. A gente não vê ainda uma parcela maciça do governo do Estado de São Paulo, que minimizaria bastante. Isso não acontece. Então a gente depende bastante do governo federal, que nos ajuda com obras, como foi o caso da recém-inaugurada Unidade de Saúde da Família do Jardim das Indústrias. Ficou uma maravilha. Conversei com a população semana passada, conversei com o seu Vicente, que é presidente da associação. O pessoal está contente, estão tendo reuniões frequentes com a supervisão para poder também melhorar alguns pontos. Mas eu acredito, Doni, que com a obra do Pronto Socorro Central, Jacareí vai ter um avanço de qualidade na saúde. Até para o nosso ter ideia em relação à questão da saúde, lá em Mogi das Cruzes foi inaugurado recentemente o Hospital Municipal. E nesta semana foi fechado um acordo do governo federal com a Prefeitura de Mogi das Cruzes para um repasse de 26 milhões anuais para o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes. Ou seja, praticamente você tem quase que 90% aí do gasto de um hospital municipal. 26 milhões foi assinado o convênio. É muita coisa. Com o governo federal, Com né? o governo federal. Então, se você me permite, até lembrei aqui que nós recentemente assinamos também 2 parcerias importantes com o governo federal, que é o IAC, que é um programa de contratualização para a gente poder atender os particulares também, e isso trazer mais receita para a saúde. E o outro é o ProSUS. O que é o ProSUS? O ProSUS é um programa que, pagando-se uma parcela atual, cancela-se uma atrasada. Então isso vai ser muito bacana para a gente realmente parar de enxugar gelo, como você disse, a gente estancar essa dívida que hoje chega a aproximadamente 31 milhões. Vanessa Oliveira, pois não, Vanessa? Para registrar a participação da nossa ouvinte Silvana, do Jardim Colônia,
ela pede ao vereador Hernani Barreto que olhe para a questão do transporte público no bairro Jardim Colônia, vereador. Ela reclamou, e outros ouvintes já reclamaram aqui na rádio, que o bairro hoje ele não tem uma linha própria que atenda aos moradores. Eles utilizam a linha do Santo Antônio da Boa Vista, mas não são todos os horários que passam em todo o trajeto do bairro. Então ela pede ao vereador que olhe pela situação do transporte público do bairro Jardim Colônia. Então, a Silvana do Jardim Colônia, aqui da cidade de Jacareí, vereador. Legal, eu quero mandar um abraço para a Silvana, falar para ela que o seguinte, a gente já fez essa solicitação e depende de uma conversa da prefeitura com a empresa. E isso daí, como eu disse no início da minha fala, tudo tem que ser medido, Doni, a gente tem que ter números. Se tem número de usuários, tem que colocar mais uma linha sim. Se está deficitário, nós temos que atender a população. Então pode ficar tranquila, porque a gente já fez essa solicitação, mas nós vamos cobrar mais uma vez. Agora, o fato, vereador Hernani, de aquela região ali, Santo Antônio da Boa Vista, do próprio Paraíso, a gente observa também ali o próprio Colônia e tem visto ali uma gama de unidades habitacionais, um crescente ali, pessoas morando ali. Isso já não justifica um aumento da população naquela região ali? Justifica, Doni, mas o que ela está falando é do Colônia, que é lá no final da Zona Leste, né? Da região leste. Então nós tivemos um pouco mais para frente, você vai lembrar ali perto do Novo Amanhecer, nós tivemos as unidades do Minha Casa Minha Vida, 1.248 unidades ali entregues. Então naquela localidade a gente não tem tanta reclamação. Mas lá para o fundo, no Colônia, Santo Antônio da Boa Vista, aí a demanda é um pouco maior e a gente tem que rever essas linhas deficitárias. É que no caso do Colônia não há uma linha específica que vá para o Colônia, né? Exatamente, exatamente. É isso que a gente está pedindo para a prefeitura rever. Até um detalhe importante, recentemente foi colocado aqui no Jornal da Mensagem, até eu fiz uma crítica e pelo menos eu entendo assim, que quem determina horário, local e a linha de ônibus, a prefeitura que tem, deve ter um departamento para isso, não a empresa, né? Não, é a prefeitura que determina, mas acontece que a empresa também tem os seus custos. Então, cada linha que você aumenta, você tem aí um impacto naquilo que é arrecadado. Então, a gente teve o ano passado todo aquele movimento para reduzir a tarifa do ônibus, que nós não vamos entrar no mérito aqui, mas às vezes uma redução na tarifa impede que a gente faça alguns investimentos, como é o caso de aumento de linhas. Tá ok, então. Vereador Hernani Barreto conosco aqui no nosso Jornal da Mensagem, hoje conversando com os ouvintes do Jornal da Mensagem, aqui na Rádio Mensagem. 8 horas mais 43 minutos, 3954-3010 ou 3011. Pois não, Vanessa Oliveira? Registrar a reclamação aqui da nossa ouvinte Georgina. A Georgina, ela faz uma reclamação em nome aqui de a vizinha dela, dona Vânia, que tem uma filha chamada Vitória Francisco da Silva, de 7 anos. A Vitória, ela tem uma pequena deficiência e está aguardando, segundo a ouvinte, uma ressonância com sedação desde abril de 2014 e até agora não agendaram este exame. Ela disse que quem pediu foi o neurologista e pediu aí com urgência, está no pedido marcado com urgência e desde abril deste ano não agendam o exame para a menina de 7 anos. Ela está com uma suspeita de um problema seríssimo e a família está desesperada, inclusive está tentando arrecadar algum fundo para conseguir pagar particular este exame. Pede então aí atenção do setor da saúde da prefeitura, Doni. Ok, 8h44. Vereador, a Câmara hoje ela tem uma ferramenta, né, no site da Câmara que as pessoas podem votar nos projetos, né, ou seja, dar opinião nos projetos e, logicamente, para o vereador ter uma noção do que pensa a população. De que maneira isso influencia na votação do vereador na Câmara de Jacareí? O vereador forma o seu convencimento através de várias ferramentas, essa é uma delas. Eu acho que a gente tem que também ficar atento ao clamor da população, qual que é a expectativa da sociedade. Mas a gente tem que dar um passinho para trás, né, Doni? Porque nós estamos lá 5 dias da semana, tem que estudar os projetos tecnicamente, temos que ler um pouco mais. Tem muito mais informação que a gente, muito mais informação. Então, quer dizer, esse é um medidor, mas não é o principal. Mas é bacana que a população se aproprie dos projetos, porque pouquíssimas pessoas se interessam, Doni. A gente vê as reclamações que são justas, mas às vezes falta se aprofundar um pouco mais para entender o porquê disso e o porquê daquilo. Aliás, vereadora, sempre dizem que nós temos muitas leis e essas leis não são cumpridas, né? Às vezes o vereador fala, o que o vereador faz? Fiscaliza e legisla, e faz leis também. Mas a gente sempre diz que muitas leis que já estão prontas não são cumpridas. E o senhor é um homem da lei, né? O que o senhor pensa sobre isso? Isso aí é uma questão cultural, né? Eu acho que as pessoas às vezes faltam com a educação, faltam com o respeito ao próximo.
e às vezes não cumprem as leis que nós temos. Eu acho que nós temos muito papel mesmo, nós temos muito papel e falta consciência. Se a gente conseguir, através do poder público fazendo a sua parte e a sociedade contribuindo, os problemas vão reduzir significativamente, Doni, isso aí você pode ter certeza. Mas é legal essa ferramenta, o Fala Cidadão, porque dá um parâmetro para a gente. Tá certo. Vereador, mais alguma informação, algum recado gostaria de deixar aí para os seus ouvintes aqui do Jornal da Mensagem? Eu quero agradecer a oportunidade, Doni. Eu acho que eu vim fazendo uns 2 meses que eu vim a última vez aqui, e nesses últimos 2 meses eu tenho intensificado bastante meu mandato na parte da fiscalização e no trabalho das comissões, porque eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a gente tem um volume muito grande de projetos. Acabamos de falar aqui de estudar projetos, então através da comissão a gente estuda bastante. Então a população às vezes escuta uma fala da gente na tribuna e fica um pouquinho desorientada, e eu quero deixar as portas abertas. Nosso telefone é o 3955-2209, 3955-2209. Quem quiser um pouco mais de esclarecimento, quiser saber um pouquinho mais do nosso mandato, estarei sempre à disposição. Tá certo. Obrigado pela presença, muito bom dia e boa semana, hein? Eu que agradeço. Uma ótima semana a todos. Obrigado pela participação. Vereador Hernani Barreto, do Partido dos Trabalhadores aqui de Jacareí. Ele preside a Frente Parlamentar de Vereadores da região metropolitana do Vale do Paraíba. A gente chegou a falar com o vereador sobre a questão de cidadania, né, que é uma questão também. Às vezes as leis são feitas pela falta de cidadania, né? Mas quando se tem cidadania, não precisa fazer leis para que as pessoas obriguem, né? Na semana passada, né, eu recebi aqui uma ligação de um amigo nosso, jornalista em São José, Ferreira Leite, que esteve aqui em Jacareí para fazer um trabalho particular aqui, e elogiou a cidade de Jacareí pelo simples fato que ele não sabia. Ele passou na faixa de pedestre e pararam para ele. Ele ficou meio sem graça, né? Ele passou. Depois, na volta, indo para casa, ele falou, vou testar de novo. Não é possível que aqui em Jacareí tem isso, as pessoas estão tão educadas no trânsito assim. A mesma coisa. Foi passar na faixa de pedestre, o motorista parou e mandou que ele passasse com tranquilidade e sem semáforo. Aí ele disse, olha, não é lei, não é obrigação, ele falou assim, é uma questão de cidadania. Ele parabenizou aí as pessoas que moram aqui em Jacareí, os motoristas aí por essa atitude. Falou, São José também tem que seguir o mesmo, né? Tem que seguir o mesmo para que essa mesma cidadania aqui em Jacareí seja transportada para a região metropolitana também. Então, tá, eu fazendo um registro, eu falei, deixa eu dividir para os ouvintes, que um elogio desse para a cidade de Jacareí é muito bacana, porque a gente que é pedestre também está sempre vivenciando essa atitude bacana quando o motorista para na faixa de pedestre, manda passar, independente se é mulher, se é grávida, se é velhinho, enfim. Passou a pessoa ali, ele para com tranquilidade também. 8 horas mais 48 minutos, vamos a um breve intervalo? Robson, já voltamos com muito mais para você, até já.